Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótama e hoje nós vamos resolver o nosso segundo simulado para esse concurso do Metrofol. Lembrando que aqui embaixo no link da descrição você vai encontrar o nosso terceiro simulado. Aliás, se você está vindo agora nesse vídeo aqui, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, você vai encontrar na descrição o primeiro simulado, o segundo e o terceiro simulado de matemática e da parte de matemática para o concurso do Metrofol, sendo que o primeiro eu já resolvi, tá aqui no canal, o segundo vai ser hoje, vai ser um vídeo um pouquinho longo, e o terceiro vai ser na semana que vem, trazendo também aí mais um simulado. Então todo sábado nós estamos trazendo aqui simulado. Então por isso é um bom motivo para você se inscrever no canal aqui, e se você estiver gostando, clicar aqui embaixo em gostei. Vamos direto aqui então para a nossa primeira questão. Questão de número 1 diz o seguinte: os números naturais podem ser primos ou compostos. Se dividirmos o número natural 87 pelo número natural 29, é correto afirmar que a divisão, então ele está dividindo o número 87 pelo número 29 e ele quer saber o que é que a gente pode afirmar sobre essa divisão. Lembrando que o número primo aqui é aquele número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo, apenas dois divisores positivos. Enquanto que o número composto ele tem que ter mais do que dois divisores. Exemplo aqui de um número composto seria o número 6, pois ele consegue ser divisível por 1, por 2, né? Por 3 e por 6. Então tem 4 divisores aqui. Enquanto que um número primo, como por exemplo o número 7, eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo aqui, pelo 7. Conclusão: se esse número 87 fosse um número primo, a divisão por 29 não seria uma divisão exata, né? Não teria como dar uma divisão exata, pois esse número 87 só teria dois divisores, que seria o 1 e o próprio 87. Mas só que como ele está falando da divisão do número 87 pelo 29, eu vou dividir direto aqui, ó, 87 dividido por 29. Olha a dica interessante. Eu quero encontrar um número mais próximo que dê 87 ou um número que dê exatamente 87. Se essa conta for exata, vamos olhar aqui para o finalzinho, ó, o número 9 e o final daqui que é o número 7. Que número vezes 9 vai terminar em 7? Ora, 9 vezes 1 dá 9, termina em 9. 9 vezes 2 dá 18, termina em 8. 9 vezes 3 dá 27, termina em 7, né? Então, será que se eu pegar aqui 29 e multiplicar por 3, será que não vai dar aquele 87? 3 vezes 9 dá 27, sobe 2. 3 vezes 2 dá 6, e 6 mais 2, olha só, 87. Ou seja, o número que vezes 29 dá 87 é o número 3. E como essa divisão aqui deixou o resto zero, essa divisão foi exata. E o item A diz: a divisão não é possível. Falso, a divisão é possível. A divisão pode ser efetuada, mas não será exata. Falso, o resto aqui deu zero, então aqui é falso. A divisão não pode ser efetuada. Falso, a gente viu que a divisão pode sim ser efetuada. E o item D: a divisão é exata e o resultado pertence aos números naturais. Perfeito aqui, ó. O resultado, no caso, é o número 3. Vamos aí para a nossa questão de número 2. A alternativa que apresenta apenas números racionais, os números racionais, que é representado pela letra Q, eu lembro a vocês que são aqueles números que a gente pode transformar na forma de fração. Então, aqueles números do tipo m sobre n, onde o número m aqui em cima tem que ser o número inteiro, e o número aqui de baixo, o n, também tem que ser o número inteiro, só que excluindo o número zero. Não pode ser zero aqui. Então, observe, o número 7 eu consigo colocar na forma de fração. Basta colocar 7 sobre 1. O número menos 5, da mesma maneira, menos 5 sobre 1. Porém, o número π aqui, o número π é um número irracional. E por ser um número irracional, eu não vou marcar o item A. O item 2 tem raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número clássico aqui dos números irracionais também. Então, raiz quadrada de 2 não é. O 1 sobre 2, de fato, é um número racional. Porém, raiz quadrada de 3 aqui também não é um número racional. O item C tem o E, 7 sobre 5 e 2 sobre 3. O que seria esse E? O E, gente, é um número de Euler. Esse número de Euler aqui, Euler, ele é um número irracional. Então, já grava aí, ó, o número π é um número irracional, raiz quadrada que não é exata é um número irracional, e esse número E aqui, que é chamado de Euler, que é a constante de Euler, também é um número irracional, portanto, não pode ser esse item também. Sobrou apenas o item D, ó, 3 sobre 5, número inteiro sobre o número inteiro, 1 sobre 4, um número inteiro sobre o número inteiro,
E número menos 5 sobre 9, número inteiro sobre número inteiro, que está nessa forma m sobre n, ou seja, o item D de dado. Vamos aí para a nossa questão de número 3. Em uma pequena cidade do interior, o caminhão que traz mercadorias para o supermercado passa a cada 6 dias. O que traz mercadorias para a farmácia a cada 8 dias. E o que traz mercadorias para a padaria a cada 16 dias. Sempre tiver uma questão assim, a cada um período de tempo, a gente sabe que a gente vai lembrar aqui do MMC, ó. Se os 3 caminhões passaram no mesmo dia, após quantos dias passarão nesta cidade juntos novamente? Ou seja, tem que calcular o MMC dos números 6, do número 8 e do número 16. E como é que a gente faz para calcular esse MMC? Você coloca um número do lado do outro, coloca aquela barra vertical e vai dividindo aqui até chegar no 1. Então, eu vou começar pelo número 2. 6 dividido por 2 vai dar exatamente 3. 8 dividido por 2 vai dar exatamente 4. E 16 dividido por 2 vai dar 8. Eu consigo ainda dividir esses números por 2, então 3 eu vou repetir, que não dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. O 3, de novo aqui dá para dividir por 2. O 3 eu vou ter que repetir. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E aí ainda eu consigo dividir por 2 esse número aqui. Então vou repetir o número 3 de novo. Repete o número 1. 2 dividido por 2 dá 1. E finalmente, para mim poder eliminar esse 3, divide por 3 dá 1. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Então, o resultado do meu MMC vai ser você multiplicar esses números que estão aqui do lado direito da nossa barra vertical. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 3 dá 48. Então, quer dizer que o MMC desses 3 números aqui é igual a 48. E isso significa que eles vão se encontrar juntos novamente depois de 48 dias, que é então o nosso item D de dado aí. Vamos para a nossa questão de número 4. O subconjunto A dos números múltiplos de 5 do conjunto S, x pertence aos naturais e x é menor ou igual a 25. Então, eu quero saber quem é o conjunto formado pelos múltiplos de 5. Então, ele está botando aqui na linguagem de conjunto mesmo. Então, observe que o x pertence aos números naturais. Os números naturais são aqueles números que começam, então, com 0, depois vem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E ele quer, além disso, que o número seja natural, seja um número menor ou igual a 25. Aqui é o sinal de menor ou igual a 25. E também tem que ser um múltiplo de 5. Então, o primeiro múltiplo de 5, que é natural, que é menor do que 25, seria o número 0. Então, o 0 é o primeiro múltiplo que vem aqui. Por quê? Porque se você pegar 0 e dividir por 5, essa conta dá exato, ó, dá 0. Depois do 0, você soma mais 5 para obter o próximo múltiplo, que é o próprio número 5. Porque se eu pegar o número 5 e dividir de novo pelo número 5, isso vai dar uma conta exata, ó, vai dar 1. Depois do 5, soma mais 5, dá 10. O 10 também é múltiplo de 5, porque se você pegar 10 e dividir por 5, isso vai dar exatamente 2. Depois do 10 vai dar o 15, depois do 15 vai ser o 20, depois do 20 vem o próprio número 25. O 25 está incluído porque aqui é menor ou igual, então o 25 entra. E aí, forma então o nosso conjunto que a gente tem que marcar aqui, que vai ser o nosso item B de bola. Observe, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Vamos aí para a questão de número 5. A área em centímetros quadrados de um hexágono regular cuja medida do lado seja 2 centímetros é. Então aqui eu vou desenhar o nosso hexágono e a gente vai fazer algumas observações. Você tem um hexágono que é uma figura que tem 6 lados. Como ele é um hexágono regular, então todos os lados medem a mesma medida. Se ele diz que é 2 centímetros, é 2 centímetros em todos esses lados aqui. Como é que a gente faz para calcular a área de um hexágono? Bom, existe a fórmula. A fórmula para calcular a área de um hexágono, você já pode anotar aí, é igual a 3, que multiplica o lado desse hexágono elevado a 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. É assim que a gente calcula a área de um hexágono. Mas, professor, não lembro dessa fórmula aqui, eu não sabia que existia essa fórmula. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dividir a sua figura em 6 triângulos iguais e você vai ter que calcular a área de um triângulo desse aqui e multiplicar por 6 para poder encontrar a área do hexágono. Lembrando que quando a gente faz essa divisão aqui, esse lado que vai daqui para cá, ó, também é 2 e daqui para cá também é 2. Então, basicamente, para calcular a área de um hexágono, você vai pegar 6 triângulos, ou seja, 6 vezes a área de um triângulo desse aqui. Só que esse triângulo é um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero a gente também conhece.
6 que multiplica a área de um triângulo equilátero. Se eu conheço o lado aqui, eu posso basicamente pegar L elevado a 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa daqui é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. E aí, quando você faz essa simplificação do 6 com 4 aqui, você chega nessa fórmula aqui, ó. Então, a área de um hexágono regular vai ser igual a 3 que multiplica. Quem é o lado? O lado é 2, né? Ficar 2 elevado a 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2 primeiro vai dar 4. Então, vai ficar 3 que multiplica 4 dividido por vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Aqui, então, vai ficar 3 vezes 4, 12. E 12 dividido por 2, isso vai dar exatamente 6 raiz quadrada de 3, que é então o nosso item D de dado aqui. Vamos aí para a nossa questão de número 6. Determine o perímetro de um triângulo retângulo cujo cateto adjacente mede 12 centímetros e seu cosseno é igual a 0,8. Aqui é o seguinte, eu vou desenhar o primeiro triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E observe que nessa questão ele não mencionou o nome ângulo aqui, mas deixou implícito que ele está falando de um ângulo, já que ele calcula o cosseno desse ângulo aqui. E ele também falou de um cateto adjacente. A gente utiliza essa nomenclatura de cateto adjacente em relação a um ângulo. Por exemplo, aqui, vamos imaginar que o lado do triângulo que seja 12 seja esse daqui. Se eu estou dizendo que 12 é esse lado aqui e eu estou falando de cateto adjacente, aí eu te pergunto, o ângulo que eu estou me referindo é esse ângulo aqui ou é o ângulo aqui de baixo? Como é adjacente, é do lado. Se eu colocar o ângulo como sendo esse, o 12 ficaria oposto ao ângulo. Tem que ficar ao lado do ângulo. Então, eu estou considerando aqui na questão que o meu ângulo é esse daqui, o ângulo do enunciado aqui. Então, vamos chamar aqui de θ, que eu não conheço o ângulo. Então, o cateto adjacente a θ é 12, mas o seu cosseno, o cosseno de θ, ele te forneceu. O cosseno de θ aqui é 0,8. Sabendo disso, como é que a gente faz para calcular, então, o perímetro? Ele quer saber o perímetro. Eu preciso encontrar o valor desse lado aqui e o valor desse lado aqui. Para encontrar o valor de x, que é a minha hipotenusa, é mais fácil. Por quê? Eu tenho o cosseno. Ó. O cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. O cateto adjacente é 12. A minha hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que eu chamei de x. Se por um lado eu tenho que o cosseno de θ é 12 sobre x e por outro que o cosseno de θ é 0,8, quer dizer que 12 sobre x é igual a 0,8. Então, posso fazer 0,8 é igual a 12 sobre x. O que é que eu vou fazer? Como aqui tem um número decimal, um número com vírgula, eu vou multiplicar por 10 de um lado e vou multiplicar por 10 do outro lado também, para poder tirar essa vírgula aqui. Porque quando eu multiplicar por 10, a vírgula vai se deslocar para a direita, ficando o número 8. Então, aqui vai ficar 8 é igual a 12 vezes 10 dá 120 sobre o número x. Conclusão aqui, que vai ficar 8 vezes x, então vai ficar 8 vezes x. Isso é igual a 120, né? Porque o 8 aqui está sobre 1, e 1 vezes 120 dá 120. Portanto, o valor de x aqui vai ser igual a 120, dividido por 8. A gente chega, então, que o valor de x é igual a 120 dividido por 8, isso dá exatamente 15. Então, quer dizer que a minha hipotenusa aqui vale 15. E para você encontrar o outro cateto aqui, você basta aplicar o teorema de Pitágoras, ou você é um concurseiro que já é ninja aqui. O ninja porque você vai lembrar de um triângulo menor do que esse, que é o famoso triângulo 3, 4 e 5. E observe que esse triângulo 3, 4 e 5, ele é um triângulo proporcional a esse. Por quê? Que número vezes 4 dá 12? Ora, número vezes 3. Que número vezes 5 dá 15? Vezes 3. Ou seja, a proporcionalidade aqui é por 3. Então, basta multiplicar os lados do triângulo 3, 4, 5 por 3 para obter esse triângulo que a gente está calculando aqui. 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15. Então, eu tenho que pegar esse número 3 do triângulo 3, 4, 5 e multiplicar também por 3 para obter o valor do meu outro cateto aqui, que no caso vai dar 9. Mas, se você não sabia dessa dica aqui, você pode, de novo, aplicar aqui o teorema de Pitágoras e você vai encontrar. Você vai ter mais trabalho, porque você vai ter que calcular ali a raiz quadrada de um número grande aí, no caso 81, né? Enfim, então a gente vai calcular agora o perímetro, que é isso que ele pede na questão. 9 mais 12 mais 15. Então, o perímetro, que é a soma de todos os lados, vai ficar 9 mais 12, 21, e 21 mais 15 dá exatamente 36
que é então o nosso item A de aprovação no concurso do Metrofol. Vamos então ir para a questão de número 7. O preço de R$ 3,50 da passagem de ônibus foi reajustado para R$ 4,20. Um estacionamento deseja reajustar o seu preço com o mesmo percentual de aumento da passagem de ônibus. Se o estacionamento atualmente custa R$ 15 a hora, então o valor da hora do estacionamento após esse reajuste será de quanto? Bom, era R$ 3,50 o valor aqui então da passagem do ônibus e foi reajustado aqui para R$ 4,20. E já no estacionamento era R$ 15 e eu quero reajustar na mesma proporção, na mesma porcentagem. Observe que eu posso reescrever então essa nossa regra de 3 como sendo da seguinte maneira. Eu vou só apagar aqui então o número 0, ó. Vou apagar esse número 0 que não influencia na nossa conta. E eu vou escrever então a nossa regra de 3 aqui como sendo 3,5 sobre 15. Isso é igual a 4,2 sobre x. E aqui que entra um pouco de aritmética, de matemática básica, porque você não quer ter que multiplicar números com vírgula, não quer ter que trabalhar com divisão com números com vírgula. Então, eu vou ajustar esse 3,5, esse 4,2 da seguinte maneira. Eu vou multiplicar nos dois lados aqui, da nossa igualdade, pelo número 3. Então, aqui vai ficar, aliás, pelo número 10, ó, vezes 10 de um lado, vezes 10 do outro. Porque quando eu faço isso, 3,5 vezes 10, a vírgula desloca para a direita, ficando 35 sobre 15. Isso é igual a 42, né? Ó, que a vírgula vai para a direita, 42 sobre x. E aí, gente, nessa divisão, nessa regra de 3, você pode, de novo, multiplicar x vezes 35 igual a 15 vezes 42. Só que são números grandes ainda. Então, observe que na minha primeira fração que aparece ali, eu posso simplificar a fração dividindo em cima e embaixo por 5. Ó. Aqui em cima por 5 e aqui também por 5. Aí eu vou enxugando mais ainda essa minha conta para poder depois multiplicar aqui e fazer a regra de 3. 35 dividido por 5 dá 7, sobre 15 dividido por 5 dá 3. Isso é igual a 42 sobre x. E ainda dá para mim fazer mais uma simplificação aqui, que é pegar aqui o numerador da primeira fração e o numerador da segunda. Eu vou dividir aqui em cima por 7 e vou dividir em cima aqui também por 7. Tudo que tu faz de um lado você pode fazer do outro. Então, aqui vai ficar igual. 7 dividido por 7 vai dar 1 sobre 3. Isso é igual. 42 dividido por 7 dá 6 sobre x. Olha a diferença que é você multiplicar x vezes 3,5 igual a 15 vezes 4,2 por essa simples conta aqui que é multiplicar x vezes 1 e 3 vezes 6. Então, se você consegue simplificar e fazer essa álgebra aqui, essa aritmética, então faça isso aqui, porque isso vai te ajudar a ter certeza que você vai acertar a questão, por exemplo. X vezes 1 vai dar x, igual a 3 vezes 6 vai dar 18. Portanto, o reajuste vai fazer com que o valor vá para R$18. Então, é o nosso item D de dado aqui. Vamos então aí para a nossa questão de número 8. Uma equipe de agentes de saúde promoveu uma palestra para 75 famílias referente ao enfrentamento de transtornos alimentares. Supondo que 40% das famílias que participaram da palestra convivem com pessoas que apresentam um tipo de transtorno alimentar, o número correspondente a essas famílias é... Então, basicamente, é você calcular 40% de 75, para saber quantas famílias têm esse problema aí, né, referente ao transtorno alimentar. Então, para a gente calcular a porcentagem, coloca a porcentagem em forma de fração, que seria 40 sobre 100 vezes 75. Isso vai dar igual a quanto? Primeira simplificação que a gente pode fazer antes de efetuar a conta é você dividir, então, esse número aqui, ó. 0 vai embora com 0. E aí você faz a multiplicação. 4 vezes 75. Observe que se eu estiver somando 75 mais 75 mais 75 mais 75... Já que é um número pequeno, eu posso fazer isso. Multiplicar 75 vezes 4 e somar o 75 4 vezes. Só que 75 mais 75 dá 150. 75 mais 75 dá 150. E 150 mais 150 dá 300. Essa conta aqui eu faria na minha cabeça, viu, gente? Estou mostrando o que é que eu faria na minha cabeça. Eu somaria 75, 75, 150. Depois somaria 150 de novo para saber quanto é que é 4 vezes 75. Sobre o número 10 aqui, ó. E aí a gente pode simplificar novamente aqui o zero de cima com o zero de baixo. Isso quer dizer então que nós teremos quantas famílias que
convivem com pessoas com esse transtorno alimentar? 30 famílias, então é o nosso item C de casa. Vamos aí para a questão de número 9. Se o raio de uma circunferência dobra, ou seja, multiplica por 2 de tamanho, então o comprimento da circunferência, lembrando que para calcular o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, né? Para quem não lembra, é o famoso catupiry, que seria a borda da nossa pizza, catupiry aqui, ó. E lembrando que a área, para você não confundir, é π que multiplica raio elevado a 2. Então, isso aqui são as informações que você tem que saber, as fórmulas da área e do comprimento da circunferência. Então, ele está falando que se o raio de uma circunferência dobra de tamanho, então o comprimento acontece o que com o comprimento? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que o raio da primeira circunferência seja 2 centímetros. Então, a primeira situação é essa. E o raio da segunda circunferência, que é quando eu dobrei, vai ficar, então, 2 vezes 2, dá 4 centímetros. Eu acabei de dobrar. Então, o que é que vai acontecer com o comprimento? Vamos calcular o comprimento dessa aqui primeiro. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento aqui é 2 vezes o π vezes o raio, que eu estou considerando aqui 2. E o comprimento dessa vai ficar 2 vezes o π, que multiplica o raio, que no caso aqui é 4. Então, o comprimento vai ficar 2, que multiplica 2, dá 4π. Enquanto que o comprimento aqui vai ficar 2, que multiplica 4, que dá 8π. Aí eu te pergunto, o que é que aconteceu com o nosso comprimento? O comprimento foi de 4π até 8π. O que é que aconteceu? Ele foi dobrado também, foi multiplicado por 2, porque 4 vezes 2 dá o nosso 8. Então, se eu dobro o nosso raio, eu também dobro o comprimento. Então, aqui o item A diz, dobra em relação ao tamanho inicial. Então, ele está falando, o comprimento da circunferência dobra em relação ao tamanho inicial. De fato, ó, 8π é o dobro de 4π, então é o nosso item A de aprovação aí no concurso da Metrofó. Então, vamos aí para a nossa questão de número 10. A sombra de um edifício projetado pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo momento, a sombra de um bastão vertical de 2 metros de altura mede 0,3 metros. Qual a altura do prédio? Então, vamos desenhar primeiro a situação. Eu tenho aqui o nosso prédio. Está aqui o nosso chão. E além desse prédio, nós temos também aqui a nossa estaca aqui, que lhe deu algumas informações. A sombra que vai ser projetada pelo Sol aqui vai ter o seguinte tamanho. Ele vai daqui para cá, ó. Ele diz que é de 12 metros, então aqui eu vou botar 12 metros. E a sombra que vai ser também emitida aqui por esse bastão nessa mesma hora, ele diz que o bastão tem 2 metros de altura, então aqui é 2 metros. E ele diz que sua sombra é 0,3 metros. Então, eu formei aqui então a semelhança de triângulos. Eu tenho um triângulo, onde eu não sei a altura do prédio, ele quer saber a altura do prédio, eu vou chamar de x, ó. Então aqui é x. A sua sombra, que seria representada por esse lado aqui, seria 12. Enquanto que o outro triângulo ali, nós temos 2 aqui e 0,3. Para fazer então, para encontrar o valor de x, basta aplicar aqui a nossa proporcionalidade, ou uma famosa regra de 3 aqui, ó. O x está para o 2, então x sobre 2, assim como o 12 está para o 0,3. 12 sobre 0,3. De novo, eu tenho um número que tem aqui uma casa decimal, tem um número decimal. Para eu poder eliminar esse problema do 0,3, eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pelo número 10. Ó. Porque quando eu faço essa multiplicação, essa 0,3 vai sumir a vírgula. Então, aqui em cima vai ficar, vou repetir primeiro essa fração, ó, x sobre 2, igual 12 vezes 10 dá 120, sobre 0,3 vezes 10, a vírgula desloca aqui para a direita, formando o número 3. E antes de multiplicar em cruzado aqui, observe que 120 dá para dividir por 3. Então, x sobre 2, isso é igual a 40, porque 120 dividido por 3 dá exatamente 40. Conclusão, eu tenho aqui 40 sobre 1, né? 1 vezes x dá o próprio x, e 2 vezes 40, isso dá exatamente 80 metros. Então, essa vai ser a altura do nosso prédio, item D de dado. Vamos aí para a questão de número 11. As raízes x1 e x2 da equação do segundo grau, x elevado a 2 mais 2x menos 3 igual a 0, com a primeira raiz sendo maior que a segunda raiz, são tais que a razão, então ele quer saber qual é a razão, qual é a divisão de x1 sobre o x2. Quanto é que isso aqui vai dar? Sendo que o primeiro número aqui, o x1, tem que ser maior que o número que está aqui embaixo. Essa informação é importante, porque dependendo da escolha que você colocar no x1 e no x2, você vai encontrar aqui respostas diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular, então,
as raízes dessa equação aqui, utilizando aquela famosa fórmula de resolução da equação do segundo grau, que as pessoas chamam de fórmula de Bhaskara, né? Eu vou primeiro encontrar o valor de A, que é aquele número que acompanha o nosso x elevado a 2, que no caso é 1 aqui, já que não tem um número. Vou encontrar o valor de B, que é o número que acompanha o x, que no caso aqui é 2. E vou encontrar o valor de C, que no caso é o que não acompanha nem o x ao quadrado, nem o x, que é o menos 3. E agora a gente vai para a fórmula do delta, que é delta igual B elevado a 2 menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Lembrando que sempre que a gente substitui valores em uma expressão, se esse valor for negativo, coloca entre parênteses. Então fica assim, delta igual. O B é 2, então vai ficar 2 elevado a 2 menos 4, que multiplica. Quem é o A? O A é 1. E quem é o C? O C é o menos 3, coloca dentro do parênteses. Menos 3 para não errar a questão do sinal. Delta é igual, 2 elevado a 2 dá 4, menos, com menos aqui vai dar mais, 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, o valor de delta vai ficar exatamente 16. Agora, a gente vai para aquela outra formulazinha, que tem assim, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2, que multiplica o a. Portanto, o valor de x aqui vai ser igual. Quem é o b? O b aqui na nossa questão é 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada. Quem é o delta? É 16, coloco 16 aqui dentro, sobre 2 vezes o a, só que o a aqui é 1. Então, o valor de x aqui vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que dá 4, sobre 2 vezes 1 dá 2. Portanto, aqui eu vou ter duas soluções, o x1 e o x2. Como eu quero que o x1 seja maior do que o x2, então é óbvio que a minha escolha aqui para o x1 tem que ser a parte positiva. E a parte negativa vai ser, então, o nosso x2. Então, vai ficar assim, menos 2 mais 4 tem que ser dividido por 2, enquanto que o x2 vai ser menos 2 menos 4 dividido por 2. Então, aqui em cima nós vamos ter menos 2 mais 4 dá 2 positivo, sobre 2, e isso dá exatamente 1. E aqui, menos 2 menos 4 dá menos 6, sobre 2, isso dá menos 3. Observe que o número 1, de fato, é um número maior aqui, menos 3 aqui. Quando a gente faz essa escolha, pegando o positivo para um lado e o negativo para o outro, a gente já está determinando quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. Então, 1 é maior do que o menos 3. Como ele quer x1 sobre x2, e o x1 é 1, e o x2 é menos 3, então a resposta vai ficar menos 1 sobre 3, que é o nosso item C de casa. Aí vamos para a questão de número 12. Utilizando a palavra floresta, quantos anagramas podem ser formados considerando que as letras F, L, R sempre aparecem juntas e nessa ordem? Sempre que você for calcular um número de anagramas aqui, e ele pede para você calcular o número de anagramas colocando essa condição que tem que ter 3 letras lá, ou 4 letras juntas, você vai considerar como se essas 3 letras juntas representassem uma letra só. Vamos chamar aqui de X aqui. Como se eu tivesse, em vez de floresta, eu tivesse a letra X, a letra O, a letra E, a letra S, a letra T e a letra A. Quem é o X aqui? É justamente esse F, L, R aqui, ó. Então, eu coloquei o X no lugar de F, L, R e o resto das outras letras, o O, E, S, T e o A. Então, quantas letras nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a gente calcular o número de anagramas aqui, então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira opção, pode ter quantas opções? 6. Na segunda, 5. Na terceira aqui vai ficar 4. Na quarta, 3. Aqui, 2. E aqui, 1. Em outras palavras, 6 fatorial. Então, basta a gente resolver essa conta. 1 vezes 2 dá 2, vezes 3 dá 6, vezes 4, 24, vezes 5 dá 120, vezes 6, isso dá 720, que é então o nosso item C de casa aí. Vamos aí para a questão de número 13. Pessoal, nessa questão de número 13, na hora que eu fui colocar lá no PDF, eu acabei não percebendo, mas não é para ser o número 44, nem o número 36. Era para ser aqui 4 elevado a 4 e aqui era para ser 3 elevado a 6. Então, pausa o vídeo aqui, tente resolver a questão com esse comando aqui da questão. Não era para ser 44 nem 36, porque aí não fica com sentido a questão aqui no final. No restaurante de Joaquina, na primeira semana do mês, 4 elevado a 4 dos clientes optaram pela opção de buffet livre. Então, eu vou chamar aqui de BL. E 3 elevado a 6 pela opção buffet
aquilo. Sabendo dessas informações, analise as assertivas abaixo aqui. Então, antes de fazer isso aqui, vamos calcular quanto é 4 elevado a 4. Se você fizer essa conta, dá 256. Enquanto que 3 elevado a 6, se você fizer essa conta, vai dar 729. Como é que faz a conta? 4 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Enquanto que o 3 elevado a 6 seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, vai multiplicar o 3 6 vezes e você vai encontrar o 729. Então vamos lá, o primeiro item diz: o número de clientes que optaram pela opção buffet a líquido, ou seja, BQ, é maior que o dobro do número de clientes que optaram pela opção buffet livre aqui, ó. Buffet a quilo a gente viu que é 729. E o buffet aqui livre a gente viu que dá 256. Ele está dizendo que esse número aqui vai ser maior do que o dobro desse número aqui. Observe que se esse número aqui fosse 300, vou colocar um número até maior, 300 vezes 2, né, o dobro é vezes 2, daria 600, que ainda dá menor do que o buffet a quilo. Então, se eu colocar um número maior e multiplicar por 2 ainda fica um número menor, imagina um número menor como 256. Então, o item 1 é um item verdadeiro, porque ele está dizendo que esse número aqui vai ser maior que o dobro desse número aqui. Na primeira semana do mês, o restaurante de Joaquina recebeu menos que 500 clientes. Que está errado por quê? Porque só no buffet a quilo aqui, a gente já tem 729. Então, já passa do número 500 aqui, então esse aqui é falso. Então, não pode ser o item que tem aqui no caso 2. Então, aqui não pode ser. E aqui não tem o item 1 como verdadeiro. Então, ou é o item A, apenas 1, ou é o item D, 1 e 3. O percentual de clientes que optaram pela opção de buffet livre é maior do que 24%. Vamos lá. Para saber essa questão da porcentagem, eu preciso saber o total de pessoas. Então, eu vou primeiro calcular o total, que seria igual ao pegar os 729 e somar aqui com os 256. E somando isso aqui vai ficar quanto? 729 mais 256. 6 mais 9 dá 15. Sobe 1. 5 mais 2 dá 7. Mais 1 dá 8. E 2 mais 7 dá 9. Então, o total aqui ficaria 985. Então, quer dizer que 985 vai ser, então, o meu total aqui, vai ser o meu 100%. E ele quer saber justamente essa questão do buffet livre, que é justamente 256 aqui, que é o BL, 256, vai ser quantos por cento desse total? Ele está dizendo que vai ser maior do que 24%. Então, vamos analisar aqui. A gente vai multiplicar, então, cruzado, ó, x vezes 985. Então, vai ficar 985x é igual a 256 vezes 100, que é só botar o 256 seguidos de 2 zeros. E aí, então, o valor de x aqui vai ser igual a 256,00 dividido por 985. Ele está dizendo que essa divisão aqui vai ser uma divisão maior que 24%. Vai ser maior do que 24%. Então, vamos fazer essa conta. Bem aqui do lado, a gente vai observar uma seguinte estratégia para fazer a divisão. 25600 dividido por 985. Então, não dá para dividir 256 por esse número, então eu vou pegar o 2560. Observe que esse número aqui, se eu pegar o 985 e multiplicar por 2, 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 8 dá 16, mais 1 dá 7. Então, fica 17, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Então, aqui dá 1970, que é o número mais próximo que a gente vai encontrar de 2560. Então, 1970. E aí, a gente vai fazer agora a subtração. 0 menos 0 dá 0. O 6 não dá para tirar do 7, então eu vou ter que pedir emprestado aqui. Aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 16. E 16 menos 7 dá 9. O 4 não posso também tirar 9, então eu vou pedir emprestado aqui. Vai ficar 1 aqui e 14. 14 menos 9 dá 5. E 1 menos 1 dá 0, então ficou 590. Desce agora o número 0. Então aqui eu multipliquei por 2. 2 vezes esse número deu 1970, subtrair deu 5.900.
E agora eu vou dividir por esse. Agora observe a estratégia aqui. Ele está dizendo que a porcentagem vai ser maior que 24%. Então, se eu conseguir colocar um número 5, por exemplo, aqui, já vai ser maior que 24%. Então, eu vou utilizar essa estratégia para não ter que calcular o valor exato aqui dessa porcentagem. Se aqui no lugar de 985 fosse 1.000, gente, imagina que fosse 1.000. 1.000 vezes 5 dá 5.000, que é um número menor que 5.900. E eu estou colocando aqui 985, que é um número menor do que 1.000. Conclusão, que se eu multiplicar pelo número 5, já vai dar um número menor do que esse. E aí ficaria 25%, que já é maior que 24%. Então eu já sei que essa porcentagem vai ser maior do que 24%. E eu não preciso calcular ela exatamente. Eu só preciso saber se ela vai ser maior ou não. E eu acabei de concluir que vai ser, porque se eu colocasse 1.000 vezes 5, já daria 5.000, que é um número menor que 5.900. Então, eu sei que vai ser um número, inclusive, maior do que 25%. Então, o item 3 aqui realmente é um item verdadeiro, pois essa porcentagem vai ser maior do que 25%, 24%. Então, o item correto aqui é o item que tem apenas 1 e 3, é o item D de dado. Vamos aí para a questão de número 14. O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto de suas medidas. Se aumentarmos 10% cada medida, seu lado será aumentado em cerca de... Então, vamos lá. Vou desenhar aqui o paralelepípedo. Vou desenhar um paralelepípedo e vou mostrar para vocês uma dica de novo aqui importante. Que como eu não tenho o valor do lado, ele só falou em termos de porcentagem, eu posso atribuir o valor que eu quiser. E eu vou atribuir o valor aqui de 10, o valor aqui de 10 e o valor aqui de 10. Aí você vai falar, mas professor, esse aqui é um cubo, todos os lados são iguais. Exatamente, ó, um cubo é um paralelepípedo. E como ele não te falou o lado, só falou em porcentagem, eu posso atribuir o valor que eu quiser. Eu quero que seja 10, 10 e 10 aqui. Então, como é que a gente faz para calcular o volume? A própria questão diz que é o produto das medidas, mas você tem que saber que é 10 vezes 10 vezes 10. É o produto das dimensões. Isso vai dar exatamente 1.000. Então, o volume do nosso paralelepípedo inicialmente dá 1.000. Agora, eu vou fazer aquele aumento, aquele incremento ali de 10% em cima de cada lado. Bom, quanto é 10% de 10? 10% de 10 é 10 sobre 100, que multiplica 10. 10 vezes 10 dá 100, dividido por 100, isso vai dar exatamente 1. Então, vai aumentar uma unidade em cada um desses lados aqui. Então, vai ficar um novo paralelepípedo aqui, no caso, nosso cubo. Perdão pelo desenho aqui. Então, vai ficar 11 aqui, que aumentou 1. 11 aqui, vai ficar 11 aqui. Ou seja, o novo volume vai ficar, então, 11, que multiplica 11, que multiplica 11. Então, o volume vai ser igual. 11 vezes 11 eu sei que dá 121. Vezes 11, isso vai dar exatamente 121 vezes 11, deixa eu fazer aqui do lado, ó, 121 vezes 11. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1, desce o 0 aqui. 1 vezes 1 dá 1, 2, e aqui também dá 1. É só repetir. 0 mais 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 dá 3, e desce esse 1, 1.331. Eu pergunto, quanto foi que aumentou? Era 1.000 e foi para 1.331. Aumentou, então, 331. Então, se o 1.000 era os meus 100% inicialmente, esse 331 vai ser quanto? Seu x. E aí eu vou multiplicar agora aqui em cruzado aqui. Então, vai ficar, então, 1.000x é igual a 331 vezes 100, que vai dar 33100. E eu posso já cancelar esse zero aqui com esse zero aqui com esse zero. Então, vai ficar 10x igual a 331. Passo 10 dividindo. 331 sobre 10. Na divisão de um número por 10, basta você atrasar a vírgula aqui uma casa à esquerda. Vai ficar 33,1%. Então, o aumento aqui foi de 33,1%. E observe que ele fala que vai ser aumentado em cerca, ou seja, aproximadamente 33%. Que é o nosso item D de dado. Vamos então para a nossa última questão do nosso segundo simulado. Sabe-se que em uma sorveteria o preço de 3 sorvetes e 5 picolés é R$ 32,50 e o preço de 6 sorvetes e 8 picolés é R$ 57,40. A partir dessas informações, quanto gastaríamos para comprar apenas um sorvete e um picolé? O que ele quer saber? Ele quer saber quanto é um sorvete mais um picolé. É isso que ele quer saber. Bom, gente, eu vou montar aqui nosso sistema de equações. Ele diz que a primeira equação é 3 sorvetes com 5 picolé. Vou botar assim, ó, 3 sorvetes mais 5 picolés.
ele está dizendo que dá R$ 32,50. Só que eu não vou colocar aqui o zero, porque não importa o zero aqui depois que termina os 5. E a outra equação seria 6 sorvetes e 8 picolé. Como esses números aqui são maiores do que esses números aqui, ó, 3 e 6, eu vou colocar essa equação em cima. Não tem problema a ordem que a gente coloca aqui. 6 sorvetes mais 8 picolés. Isso é igual a 57,4. E aqui que vem o pulo do gato, gente. Você pode então resolver esse sistema de equações utilizando duas maneiras. A primeira maneira seria utilizar a ideia de soma. Eu faria com que esse 3 aqui virasse menos 6, aí eu cortaria o 6S com menos 6S e encontraria o valor de P aqui, que é o picolé. Depois, substituiria o valor de picolé para encontrar o valor de sorvete. Essa seria a primeira maneira. A segunda, que seria um pouquinho mais difícil, é você isolar o valor de S em uma das expressões aqui, em uma das equações, e substituir na outra. Também vai dar um pouquinho de trabalho. Só que observa só a malandragem que eu vou fazer aqui. Eu quero saber quanto é um sorvete mais um picolé. É nessa hora aqui que vai diferenciar aquele concurseiro que está realmente em dias com a matemática básica. Observe que se eu subtrair essas duas equações aqui, 6S menos 3S vai dar 3 sorvetes, certo? Mais 8 picolé menos 5 picolé vai dar 3 picolé. Isso é igual. E se eu fizer aqui 57,4 menos 32, eu vou saber agora, porque eu vou fazer a conta aqui do lado. 57,4 menos 32,5. Observe que de 4 não dá para tirar 5, eu vou pedir emprestado. Aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar 14 menos 5 dá 9. E 6 menos 2 dá 4. E 5 menos 3 dá 2. A vírgula abaixo, porque vírgula abaixo de vírgula. Então quer dizer que essa subtração vai dar 24,9. Olha só a malandragem aqui. Eu quero saber quanto é que é um sorvete mais um picolé. Eu sei quanto é 3 sorvetes mais 3 picolé. Então eu vou dividir aqui por 3 de um lado, vou dividir essa equação todinha por 3 e vou dividir por 3 aqui do outro. Por quê? 3S dividido por 3 vai dar 1S. 3P dividido por 3 dá 1P, dá um picolé. E eu basta a gente dividir 24,9 por 3, ora, 24 por 3 dá 8 e 9 por 3 dá 3, ou seja, um sorvete mais um picolé é R$ 8,30, que é então o nosso item B de bola. Você pode, de novo, utilizar a ideia de resolver sistema de equações pelaquela forma usual, mas aqui eu quis mostrar para vocês que dependendo da questão você consegue encontrar direto o que é que a questão está pedindo. A questão quer um sorvete mais um picolé. Ela não quer que você encontre o valor de um sorvete, depois encontre o valor de um picolé. Ele quer saber exatamente qual vai ser o preço se eu somar as duas coisas, que no caso é o sorvete com o picolé. E a gente consegue fazer isso utilizando essa estratégia aqui, ó. Que quando eu subtraio, eu fico com o mesmo número aqui do lado das incógnitas, ó, 3 e 3. Se tivesse 5 e 5, aí eu dividiria todo mundo por 5. Se tivesse 10 e 10, eu subtrairia todo mundo por 10. E assim por diante. E com essas 15 questões, a gente finaliza então aqui o nosso segundo simulado para o concurso do Metrofor. Então, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então, valeu!